Querido Gilberto é psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal, nosso super entrevistado. Gilberto, bom dia, bem-vindo ao programa, como sempre, querido. Bom dia, Maria, sempre uma alegria estar aqui com você, com nossos ouvintes. Bom dia a todos, Karina, a todos os ouvintes. Bem, hoje o tema sugerido é uma certa autoimagem que poderemos ter, né, de nós mesmos. Autoimagem de nós mesmos, sensacional, mas enfim, né, olha o pleonasmo. Pessoas modestas ou pessoas que se acham, os egos que são inflados, os egos esvaziados, os egos que talvez se achem muito menos do que na realidade são. Afinal de contas, Gilberto, você que é um craque também nos estudos de psicanálise, quando é que a gente começa a ter uma imagem de nós mesmos, né? Quando é que a gente tem essa primeira imagem e por que essa imagem é tão importante até para os nossos atos do futuro? Olha, lá pelo 8º mês, mais ou menos, o Lacan dizia que a criança, ela começa a olhar no espelho, ali ainda ela não reconhece bem, ela acha que quem está lá é um outro. Logo em seguida, a partir do 8º mês, começa a haver uma transição entre aquela imagem que ela vê lá no espelho e essa que ela imagina que começa a haver uma passagem. E aos poucos ela vai cerebralmente entendendo que quem está lá é ela, né? Então, a partir do 8º mês de vida, que a criança começa a marcar essa imagem de si, que é depois construída, né, Maria, com a linguagem, com aquilo que se fala a respeito de quem ela é, né? A criança, no início da vida, né, nos primeiros meses de vida, ela se relaciona exclusivamente com o mundo interno, né, com aquilo que está imaginado no seu cérebro e que vem de sons externos, que é a linguagem. Depois disso, quando ela se reconhece no espelho, ela então passa a reconhecer outras realidades e passa a se relacionar não só com o mundo interno, mas com as experiências do mundo externo, com as relações com o outro. E essas primeiras imagens das relações com o outro, as primeiras sensações, os primeiros sentimentos, eles marcam profundamente, nesses longos primeiros meses de vida, marcam profundamente o nosso inconsciente, né, sob o ponto de vista da psicanálise, isso. Ficam lá registrados alguns conteúdos em que a linguagem depois não tem acesso, mas há essa construção lenta, né, de quem nós somos ao longo, especialmente da infância, até que em um dado momento a criança passa lá pelos 5 anos de idade, né, ela passa a dizer já quem ela é. Eu sou um menino, eu tenho um nome, eu sou uma menina, eu tenho um nome, eu sou fulano, eu tenho um nome, eu não sou menino e nem menina, mas eu me identifico, não assim tão claro, evidentemente. Mas lá pelos 5 anos, essa autoimagem aí, ela está mais organizada. Quando as crianças não conseguem sair, né, Maria, desse mundo interno das relações, onde ela imagina que o mundo é a continuidade do seu mundo interno, né, que as crianças têm essa ilusão do pensamento mágico, de achar que o mundo é a continuidade do que elas são. Elas não têm no início da vida, né? Isso, quando eu falo início da vida, é lá pelos 5 anos, por aí já um tempo bem vivido. Se elas não são estimuladas a sair do mundo interno, a dar conta da realidade externa, a ver que o mundo não é como elas acham que é, e que o mundo não é a extensão da sua própria imagem, aí então o que nós chamamos de uma relação, de um narcisismo, né, de uma imagem muito exagerada de si mesmo, que não enxerga o mundo, mas sempre se vê no espelho, né? Sempre acha que o mundo é o reflexo do que ela é. E esse é um grande mal que assola a nossa sociedade, né, Maria? De um lado, das pessoas acharem
que estarem presas demais a essa relação onipotente de uma imagem construída de maneira onde essa criança possivelmente foi poupada das agruras da vida, né? Foi criado um reino narcísico para ela, né? Aliás, a palavra narcisismo, uma das etimologias é de narque, né? Narque deriva a palavra narcótico, que é um entorpecente, né? Que é o sujeito que está entorpecido pela própria imagem, daí a palavra narcisismo, Maria. Que interessante, Gilberto, e hoje a gente fala muito dos transtornos narcísicos, é bem comum dizer, mãe narcisista e tal, né? Todo mundo tem falado bastante nesses termos. Então, uma pessoa, digamos, que tenha um transtorno, aí eu já estou viajando na maionese, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essa pessoa enxerga mais a si do que aos outros. Eu vou dar o exemplo do filho de uma amiga minha, que ela estava conversando comigo ontem sobre o menino. O menino tem 4 anos, tá uma graça. E ele assiste a Fórmula 1, pensa, e estava torcendo pelo Hamilton. E eu não sei o que aconteceu, que você deve saber melhor que eu, parece que o Hamilton ficou em segundo, né? Não sei, alguma coisa assim. E aí o menino não queria. Ele disse, não, ele é o primeiro. Porque era aquele que ele torcia, entendeu? Uhum. Daí o pai dizia, não, querido, ele está em segundo. Não, ele tem que ser em primeiro. Não, mas, querido, ele está perdendo. Então tá, então os dois ganham. Então, o que eu imaginei? Um menino de 4 anos, né, ainda tem aquele mundo somente seu, certo? Então, sim, se ele escolhe um automobilista, se ele escolhe um piloto, é aquele piloto que vai ganhar, ponto final. E ele não aceita a derrota. Isso, certo? Exato. Então aí, vamos então a análise desse caso e o narcisismo, só pra gente entender, uma coisinha bem simplesinha. Então, a criança, nessa fase do desenvolvimento, ela tende a se relacionar mais com o mundo interno do que com a realidade externa. Por isso que uma criança nessa idade, ela pega uma caneta e ela transforma essa caneta num avião. Ela diz, vamos brincar de avião. Pega a caneta, ergue com a mão e ali ela faz o som de um avião. Ela acredita temporariamente que essa caneta é um avião. Só que, se ela solta esta caneta, a caneta cai. Por quê? Porque a caneta não é um avião. Porque existe uma força da gravidade que atrai o objeto, que é a realidade, que bota ela na realidade, que dá um choque de realidade. O que ocorre quando uma criança assim diz, não, os dois vão ganhar? Então, é necessário que haja essa quebra narcísica, a quebra da sua imagem narcótica, da ideia de que o mundo é a continuidade da extensão do nosso ego. Então, os pais têm que fazer este corte e dizer, não é verdade. Você pode dizer que é, mas não é. A realidade é outra. Quando uma criança não sofre o que nós chamamos de quebra narcísica, ela estabelece um reino hipnótico pela sua autoimagem e passa a ter uma dificuldade muito grande na vida adulta de lidar com as diferenças. Porque tudo é narcótico, tudo é narciso, tudo é igual, tudo deve ser igual àquilo que ela acha que a realidade é. E na linguagem, no pensamento, a realidade pode ser como você imagina que é, mas isso não se sustenta, como essa caneta que não se sustenta no ar, porque na realidade ela é uma caneta, não é um avião. O Charles Melmo, psicanalista, escreveu uma obra chamada O Homem Sem Gravidade, que é justamente isso, Maria. Ele está mostrando que nós vivemos numa sociedade narcótica, numa sociedade dependente de drogas, numa sociedade alucinógena, hipnótica, que acha que vive num mundo superior ao plano da Terra, porque lá na Lua não tem gravidade, lá na Lua a caneta não cai. Mas no planeta Terra, onde a realidade da gravidade puxa a caneta para o chão, puxa para um choque de realidade, a caneta não é um avião, ela é uma caneta. Então, quem ganhou a corrida foi fulano, não foi ciclano e nem os dois. Então, a incisão, esse corte narcísico, ele é fundamental para tirar essa criança do reino da onipotência, que é o que a gente vê hoje nas redes sociais, um embate monstruoso, é o que a gente vê na educação dos pais, uma falta de corte, uma falta de incisão
nessa ideia fictícia de que o mundo é como eu quero que seja e que eu sou tudo para o mundo, Maria. Pois é, e aí a gente coloca também as telas, ou seja, a tecnologia, em que dá tudo certo sempre na tela, não é verdade? Claro, o mundo da imagem, né, o mundo o Jean Baudrillard, o sociólogo, chama de hiperrealidade. A hiperrealidade é que a imagem ela começa a se tornar algo mais real do que a própria concretude da realidade. Então nós vemos na tela, né, uma série de películas sobre a imagem que criam sobreposições de imagem que vão inventando um sujeito ali que ele não é, não só na imagem, mas no que ele diz sobre quem ele é. Então, as redes sociais, o tecnocentrismo, né, essa hiperrealidade, que as palavras e as imagens e o pensamento supostamente podem transformar o mundo como as pessoas acham que é, ela é uma imensa fonte de sofrimento e de solidão, porque um dia essa caneta vai cair, porque ela não é um avião. Um dia, e a ideia de nós, terapeutas, né, a nossa função é ajudar essas pessoas a entender o que ela é de fato fora do mundo narcísico, o que ela é de fato fora dessa distorção, dessa imprecisão entre a imagem e o que ela fala de si e o que ela é na realidade. A nossa função, Maria, às vezes é árdua, porque às vezes a gente tem que tirar essa máscara, né, essa película do qual o sujeito se reveste, se arvora, se agiganta, se enche, né, para dizer aquilo que ele não é, né, que é uma defesa para esconder as suas fraquezas, cuja defesa se reage através do mecanismo de onipotência. A onipotência é uma defesa contra as fraquezas do indivíduo, Maria. E aí, Gilberto, deixa eu só dar uma enganchada nisso. Claro, vamos lá. Quando algumas pessoas, por exemplo, se autopromovem muito, sabe? Não estou falando daquela autopromoção que é necessária para se vender profissionalmente, mas aquela, sabe, tipo assim... E é boa. Né? Sabe, aquela precisa, né? Todo mundo precisa se vender, né? Precisa trabalhar. Claro. Mas enfim, aquela autopromoção bem desnecessária, né? Então tá todo mundo conversando em família, sei lá, numa tarde... Tá todo mundo tranquilo, numa pequena aglomeração em família, né? Aí pega, e aí a pessoa, o tempo inteiro, sei lá, a filha é uma boa aluna. Claro, também, ó, eu sou a mãe dela, né? Olha, tudo que eu ensinei você. Então, assim, o tempo inteiro você vê. Quando essa pessoa faz isso, segundo a tua explicação, às vezes é porque a pessoa... É o contrário, né? Ela não se acha, mas ela tenta se achar de qualquer jeito, né? Exatamente. Essa confusão que existe na palavra narcisismo, porque o narcisismo ele é uma defesa, ele é uma película, é uma imagem que a pessoa se apega para encobrir na realidade uma fraqueza, uma fragilidade. Então ela exagera em querer se apresentar com aquela imagem, quando na realidade aquela imagem narcótica, né, aquela imagem entorpecida, ela é imprecisa, ela não é real. Por isso que essa pessoa precisa falar muito. Ela precisa estar falando muito, porque as palavras servem para completar aquilo que falta no mundo vivido. Existe o mundo vivido e o mundo pensado. No mundo pensado, no mundo falado, você pode inventar a realidade que for. Por isso que quando os pacientes chegam no nosso consultório, você que também atende, a pessoa começa a falar isto, porque é assim, 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 e de repente você traz ela para a realidade, você faz um corte, você diz, mas será que é isto, exatamente isto? Então, as palavras, essa maquiagem, essas penas de pavão do narcisista que se engrandece, é uma forma de suprir uma falta, Assim como, por mais absurdo que pareça para os ouvintes,
é igualmente narcisista aquele que faz questão de apresentar uma imagem negativa, apiedante, uma imagem de que ele é demasiadamente humilde, que ele é bom demais, que ele é gentil demais, né? Uma espécie de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Coisas assim. A música, você está cantando a música, hein? 1952. Ninguém me ama, ninguém me quer. Nora Ney, Iracema Ferreira era o nome artístico dela. Meu Deus. Depois Galbi Peixoto cantava outras coisas, né? Maísa, são apelos emocionais que fazem o contrário, mas que são igualmente narcisistas porque se apegam a uma imagem que não é real. Não é real a imagem daquele que está cheio demais e não é real a imagem daquele que está vazio demais. Aquele que se esforça para mostrar que é vazio, ele está se escondendo de uma realidade da qual ele teme enfrentar. Assim como aquele que se mostra cheio demais está se escondendo numa realidade que ele também teme enfrentar. Portanto, nem o grande cheio e a bola murcha, né, são reais. Então, nosso trabalho na terapia é mostrar como é que esse sujeito é, na realidade, sem esta máscara narcísica de se colocar como um pequenininho, como uma vítima sempre constante de tudo, ou de se colocar como um grandioso, poderoso ser, uma grande mãe, um grande pai, um grande professor, um grande ego, um grande sei lá o quê. As duas coisas, por mais paradoxal que pareça ouvinte, são considerados narcísicas para a psicanálise, né? Não tem o narcisismo, a psicanálise não tem só essa dimensão do pavão que exubera as suas belezas, mas também do pavão que mostra as suas fraquezas, sua pequenez, Maria. Gilberto, como sempre, você é super cirúrgico e tá ali com a tua agulhinha psicológica cutucando o nosso ego. Obrigada, tá, Gilberto? Um grande abraço. Muito obrigada, tá, querido? Todos. Obrigada, tchau, até tchau. a próxima. Tchau. Obrigada.